quando a gente tem fé, a fé que pode mover montanhas, mas muitas vezes a gente também, né, não vamos pedir para que a montanha seja movida, mas que eu tenha força para subir na montanha. Você já viu milagres pela fé? Um monte. Um monte. Eu estar aqui é um milagre. A questão é aquilo que nós estabelecemos como milagre. Nós somos seres que tendemos a uma espiritualidade mística. Nós não entendemos que os milagres eram sinais do quais viriam revelar o Messias. Eu creio em todos os milagres que aconteceram na Bíblia. Todos os milagres, para mim, antes eu era ateu, né? Então, para mim, eram meras banalidades. Para mim, era algo completamente desprovido de qualquer tipo de intelectualidade. Você acreditar que um homem foi engolido por um peixe até vai, mas cuspido por um peixe ao terceiro dia era algo que transcendia a realidade do qual eu era capaz de ver. Um mar se abrir, a própria questão da arca, todas as questões de bater uma rocha, ferir uma rocha e dela jorrar água. Então, todas essas questões para mim eram meras fantasias. Até mesmo as questões do Êxodo, como você vai ver, o mar ser transformado em sangue, para mim era um mero conto. Mas hoje, sob a perspectiva da fé, que não provém de mim, que foi dado por Deus, a partir do momento que ele iluminou meu coração e fez com que eu cresça de verdade, então eu creio cegamente nos milagres. Ocorre que hoje os milagres não são os mesmos que anteriormente. Hoje nós não vemos esses tipos de milagre, mesmo porque é facilmente perceptível. Nós não vamos encontrar relatos de homens que passaram 3 dias mortos e foram ressuscitados. O que tem são os relatos bíblicos. Você pode pesquisar aí em qualquer lugar com acesso à tecnologia, você vai ver que não acontece. Não acontece um homem, por exemplo, em João 9, menciona a história de um homem que era cego, e esse cego parte de um pressuposto que, diante de toda essa interpretação bíblica, da própria intenção de João, que esse homem não tinha o globo ocular. Você deve se lembrar da passagem de João 9, onde Jesus avista um homem, esse homem é cego. Daí os discípulos, exato, os homens perguntam e falam assim, os discípulos dele perguntam, mas é culpa de quem? Do pai ou da mãe? Ele fala assim, não, calma aí, não tem só essa opção. Pega, coloca, faz barro, simbolizando justamente o poder criativo dele, coloca nos olhos dele e fala, vai se lavar no tanque de Siloé, que significa justamente o enviado. E quando ele faz isso, o homem vai, limpa, quando todas as pessoas vão se deparando com ele, fala assim, não, mas será que ele é? A ponto de não reconhecer a mesma pessoa, e fala que nunca se viu um homem abrir os olhos de um cego. E quando remete a isso, está falando justamente porque cegos, normalmente, possuem o seu globo ocular, possuem somente essa marca do olho mesmo, do globo branca, mas possuía ainda essa musculatura. Mas no caso era um homem que não possuía a capacidade sequer de abrir os olhos por não possuir o globo ocular. Então, parte de um pressuposto de um milagre sobrenatural que marcava e apontava para o Messias. Hoje nós vemos falsas curas, falsos milagres que não encontramos respaldos bíblicos para isso, né? Então, não que Deus não possa fazer, mas nós vemos claramente que ele não tem feito. E esses sinais manifestos em homens, com homens, os homens deteriam poderes que são completamente destrutivos. Quantos homens aí arrogam assim essa capacidade de executar milagres e não executam? Cadê esses milagres? Esses milagres que não ocorreram há 3 anos atrás, mediante tudo que tem acontecido. Então, o milagre maior é o milagre da fé, a transformação de um coração de pedra em um coração de carne. Quando eu digo que me deparo com milagres todos os dias, eu ter alimento na minha casa é um milagre, eu acordar agora é um milagre, eu conseguir chegar aqui é um milagre. Mas nós perdemos essa capacidade de enxergar o milagre nas pequenas coisas, porque nós queremos justamente essa fé que transcende, mas muitas vezes provida de uma emoção que está completamente inclinada a enxergar aquilo que nós queremos. Como diz, né? Arthur Schopenhauer fala que a sua razão é escrava da sua vontade. E a vontade de todos verem esse tipo de coisa
justamente por não crerem, por não confiarem que tudo que deveria acontecer já aconteceu. Então, eu tenho uma concepção um pouco distinta de milagres mesmo, porque até mesmo na Bíblia, os milagres que aconteciam eram milagres sobrenaturais, e temos milagres ali em Atos, Ananias e Safira, você deve se lembrar bem, quando pega antes Barnabé, pega e vende um campo, pega Ananias e Safira, eles se deparam com essa realidade, começam a olhar e falam assim, não, vamos vender também, vamos entregar para eles esse campo. Só que quando eles vão ver, eles não entregam todo o valor para que fosse ali estabelecido ou efetuada a comunhão. E quando pergunta acerca do valor, fala assim, esse daqui era o valor, e eles mentem, eles combinam de mentir. E a partir do momento que ele mente, fala assim, você mentiu para Deus. E neste mesmo momento ele morre. E depois chega a mulher dele, quando se depara, e fala assim, qual foi o valor? Foi esse. Morreu. Ele morreu de que maneira? Lembrando agora. Não é um milagre? É. Não é o milagre também, porque nós atribuímos o milagre somente a coisas sobrenaturais, mas para coisas boas. É. Mas nós não imaginamos. E quem disse que a morte também não é boa? Então, é a nossa perspectiva diante dessa realidade. Eu creio que muitas coisas ainda, creio que serão transformadas nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, com o advindo da tecnologia, o acesso à informação. As pessoas que antes poderiam estar sinceramente enganados, agora eles são legitimamente culpados porque a informação está ali. E uma profecia, inclusive. Exato. O cumprimento de uma profecia. Exato. O evangelho está se disseminando. Sim, né? E não tem mais outra forma. Mas agora, eles não têm mais a prerrogativa do erro, né? Eles não têm mais a prerrogativa. Porque da mesma forma que o direito, nós somos indesculpáveis perante a lei. Não sabia da lei, não, mas a lei está ali. Você sabendo ou não, ela está ali, ela foi promulgada. Né? Com erro de tipo ou de proibição. Exato, etc. Exato. Mas são raras as exceções. Mas agora, na hora que vamos ver, a Bíblia é a mesma forma. Nós temos todas as informações aí acerca da palavra, mas nós temos buscado ainda supostamente esse Deus pelo que ele pode oferecer, não pelo que ele é. Deus se tornou um meio. Então, essa questão de milagres, para mim, é muito conturbada, mesmo porque eu vim de um lar que cria de maneira diferente. Eu cresci num lar espírita, eu vi algumas coisas também acontecerem que podem ser atribuídas a forças sobrenaturais, mas para mim, o sobrenatural da palavra é o que tem me movido.